Me parece que tem mais uma pergunta, não, Nayara? Sim, a gente tem a pergunta do Dr. Hugo Gerck. Doutor Hugo, o senhor gostaria de fazer a pergunta diretamente? Se o senhor quiser, é só desativar o áudio e fazer diretamente aos convidados. Bom dia, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui assistindo esses dois expoentes do Ministério Público. Um meu contemporâneo, né, Paulo César Pinheiro Carneiro, ingressou no Ministério Público do Antigo Guanabara na mesma época que eu ingressei no Ministério Público do Antigo Rio de Janeiro. E o Humberto Dalla, eu tive a honra, né, de ver florescer no Ministério Público, né, com essa cabeça brilhante, né, festejada por todos e todas, né? Eu queria saber dos dois, né? Uma coisa que me atormenta muito é a função do Ministério Público diante dessas atividades contrárias às nossas manifestações. Vou citar um exemplo claro, né, que é a tal famigerada Carta de Pojuca, né? Eu gostaria de saber dos dois a posição de cada qual e se nós devemos nos submeter a essas, no meu entender, absurdas recomendações. Eu quero fazer um adendo, pegando carona na pergunta do doutor Hugo, porque a Carta de Pojuca, para aqueles que a desconhecem, é uma carta que diz que o MP no processo civil não tem que fazer nada. E existe uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo, inclusive, que em mandados de segurança, o que é absolutamente contrário à recomendação à lei, o MP não tem que funcionar. Então, eu pediria a vocês, realmente achei a pergunta muito oportuna, Hugo, que vocês acham dessa postura de que a gente não tem que fazer nada no processo civil e que em mandado de segurança o MP não tem que funcionar? Eu acho que essa é uma questão, de fato, bastante sensível, né? A gente observa uma mudança de paradigma dentro de alguns setores do MP, no sentido de privilegiar mais procedimentos que se dedicam à tutela coletiva do que à tutela individual. Mas eu confesso que também vejo com preocupação, doutor Hugo, porque alguns processos que são rotulados como processos individuais, eles tratam de direitos indisponíveis extremamente relevantes. E algumas das vezes esses processos não são coletivos porque o número de participantes, o número de interessados não alcança ali aquela referência mínima, né, para ser tratado como um direito coletivo. Então a gente cai no que os autores chamam de direito plurimo, né, que seria, por exemplo, um litisconsórcio multitudinário. Mas não por isso essa pequena coletividade não merece uma proteção adequada, né? Então eu acredito que a gente precise buscar aí um balanceamento. Historicamente, o Ministério Público sempre funcionou nos direitos indisponíveis individuais de uma forma bastante efetiva. Obviamente que hoje há uma demanda maior com relação aos direitos coletivos, às ações de improbidade, ações do meio ambiente, ações do consumidor, mas me parece que isso não deve servir de fundamento para um esvaziamento dessa tutela individual. Acho que a gente precisa, de fato, buscar aí um ponto de equilíbrio, buscar um meio termo entre essas duas formas de atuação. Acho que temos que alinhá-las, né, da melhor maneira possível. Eu concordo com o Humberto, e é importante até para os mais novos, porque quando eu ingressei no Ministério Público, na realidade o Ministério Público praticamente atuava em relação a menores e a família. Nós éramos os maridos das viúvas e os pais dos órfãos. Não existia ação civil pública, direito difuso, direito coletivo. E o Ministério Público foi muito atuante em Congresso. Eu apresentei uma tese antes da lei da ação civil pública, dizendo que o Ministério Público tinha legitimidade através de ação ordinária para defender direito coletivo. Porque existia uma lei que permitia a reparação do dano ambiental e o Ministério Público podia promover a ação de perdas e danos. E eu sustentava, se ele promovia a ação de perdas e danos, obviamente ele podia manejar um interdito ou uma ação ordinária, porque não existia ação civil pública, para prevenir o dano. Mas, enfim, essa mudança foi muito importante do Ministério Público, essa guinada,
saindo dessa parte, vamos dizer, de família, de órfãos, diminuindo a atividade, não saindo, diminuindo e focando mais no interesse social e no interesse coletivo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, como disse o Humberto, em ter um equilíbrio. Sempre, eu tenho uma teoria muito simples. Onde existe dinheiro público, há interesse público. Claro. A pessoa dizer, recebi um processo aqui em que funciona um Estado de valor pequeno, não vou funcionar o Ministério Público, não vou funcionar no mandato de segurança. É justamente essas ações, às vezes menores, que se repetem e podem criar um precedente importante e podem criar despesas extraordinárias para os órgãos públicos sem que haja uma fiscalização. Então, o interesse público aí, evidentemente, compreende, no meu modo de ver, a interposição do mandato de segurança com a autoridade coatora. Nós temos uma série de atos que podem resultar do mandato de segurança, como improbidade administrativa. Sim. Enfim, a minha teoria era muito simples. Onde há dinheiro público, há interesse público. E tem determinadas atividades, sim, que nós estamos repensando, diminuindo a atuação em família, reservando uma atuação para outras situações que o Ministério Público intervia, fazia uma intervenção do ponto de vista do direito individual. Mas é o que disse Humberto, nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos dizer eu não funciono. Por exemplo, falência. O Ministério diz que eu não funciono em falência. Como não Mas a falência nós né? estamos diante não só da lei, como também de quê? Nós estamos em função de interesses coletivos. Há uma massa de credores, de trabalhadores. Enfim, o que está faltando também, eu acho importante no Ministério Público. E uma coisa, eu sempre digo, é a independência do Ministério Público de entender se deve ou não oficiar. A outra coisa é no momento em que existe a fixação de atribuições do Ministério Público e a lei, e o Colégio de Procuradores, fixando e deve fixar as atribuições, o Ministério Público tem que funcionar em mandato de segurança. Ele tem que funcionar. A independência não passa por trabalhar aonde e como eu quiser. Não é? Eu acho que as atribuições devem ser definidas e precisam ser definidas, e o Ministério Público, o promotor, vai ter que atuar. Ainda que ele tenha uma opinião pessoal contrária, eu acho que este regramento da atuação é extremamente importante para evitar isso. Promotores que falam em falência, os que não falam, promotores que falam em mandato de segurança, outros que não falam. Isto não existe uma uniformidade e depõe quanto o prestígio da própria instituição.